que a gente tem é a terra que nos dá, né? Tudo que a gente tem, eu tenho agora aqui esse microfone, ele saiu de algum produto da terra, né? Então a gente perder essa conexão porque a gente foi se preocupando, vamos dizer, a partir da Revolução Industrial, né? Esse pico, né? A gente foi se preocupando só em transformar os bens da terra em produto para nos servir, né? Isso foi chamado de revolução, enfim, não vou ficar discutindo isso. Mas o que é que acontece com isso, né? Eu pego aqui um mineral. Esse mineral, ele tem uma vibração aí, ele tem uma energia, ele está aí há não sei quantos milhões de anos, não sei, entendeu? Hoje em dia tem aparelho que pode medir isso. Mas ao tirar esse mineral, ele perde essa conexão. Isso não é errado. O problema é que ele vira um produto que amanhã vai ser descartado. Aí esse produto vai virar o quê? Um problema para a humanidade, porque ele vira lixo. O que teria que ser feito nisso para a gente voltar a ter essa conexão com a terra, com o meio ambiente, porque o meio ambiente é o meio que se vive, então a gente precisa melhorar as cidades, não tem como, né? Precisa melhorar, porque o meio ambiente é o meio que você vive. O meio ambiente não é só quando eu vou, poxa, esse final de semana vou para o Batumirim, vou lá naquela cachoeira e tal. Não, esse é aquele meio ambiente de lá, né? E aí a gente traz dentro da gente esse meio ambiente para cá. Só que a gente precisa também, né, para além de fugir do problema que a gente criou, que é a cidade, a gente precisa cuidar desse problema, porque não vai caber mais todo mundo lá. Mas o que eu vejo que, assim, que a gente precisa e todo mundo sabe disso, não é só eu, é diminuir a produção. Produção das coisas, já tem muita coisa. Por exemplo, se você sair hoje aqui, você vai em qualquer espaço que tenha uma loja, tem um monte de coisa lá para vender, né? Aí você diz assim, gente, hoje em dia para mim é um absurdo entrar nesse supermercado Sonda, essas coisas assim, porque, cara, aquilo é um absurdo, não sei quantas mesas de maçã, não sei quantas mesas de não sei o que, não sei quantos potes de iogurte, sabe? Então, isso sai de algum lugar. Isso vai voltar para um outro lugar que é de onde não saiu. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas os governantes precisam tomar essa decisão, porque essa decisão não pode, ela depende deles, né? Os cientistas avisam que vai ter cataclisma, o físico avisa, o geógrafo avisa, toda a comunidade científica avisa para os caras, igual foi avisado que ia ter pandemia. Ninguém deu ouvido, né? Imagina. Ninguém deu ouvido, mas depois veio, né, foi declarado aí que os governantes já tinham sido avisados. E lógico que a gente não tem a máquina do Estado na mão, mas a gente tem uma coisa, temos outros poderes que a gente precisa acreditar para pôr em prática, como a oralidade, falar para um, para outro, né? Que você tem uma comunicação, então você vai dizendo, olha, poxa, mas você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre aquilo, né? E vai jogando as sementes, para em algum lugar ela vai florescer, entendeu? Né? Então essa crença também precisa voltar, né? Porque a gente também vai sendo manipulado a acreditar num boom, mas para ver um boom, ele tem que fazer esse movimento, né? Então ele é um movimento de baixo para cima, é uma explosão. Então ele começa, né? Ele vai para um, né? E aí o movimento é mais lento. Mas se você está conectado, por exemplo, assim, você está fazendo parte, você é parte disso, você sente o movimento. Que isso é legal também, né? Porque você está numa conexão com as pessoas que estão movimentando, pessoas que estão fazendo isso. Então é importante também você estar conectado com outros coletivos que não sejam só o seu, mas que tenham o mesmo princípio. E até onde eu consigo perceber, o homem, nós, né? Estou falando homem em termos históricos, nós, seres humanos, que dizemos que temos a consciência do mundo, isso nos põe numa grande responsabilidade, que é tomar conta do mundo. Se nós nos julgamos que nós somos os únicos seres que têm essa consciência, a gente tem que fazer o melhor do mundo para deixar para nossas gerações futuras. E aí isso quer dizer
um conjunto, independente de governante mesmo, entendeu? Poxa, o que é que precisa melhorar? Tem que ser uma coisa assim, universal. Vamos supor que a gente estivesse aqui pronunciando um mantra, né? O coletivo de yoga pronunciar mantra não é só para aquele coletivo, eles pedem que isso vibre na estratosfera da Terra, para que atinja outras pessoas. Então é um poder muito grande, né? Que nós temos esse poder, mas a gente precisa canalizar. Hoje em dia a gente é sabedor que as árvores se comunicam. Então o ser humano ele não pode mais pensar que ele é o único ser consciente. A gente hoje tem consciência que os golfinhos se comunicam, que as baleias se comunicam. Então o ser humano ele tem que sair desse lugar. Então a gente precisa se resgatar enquanto parte da natureza e compreender que nós somos uma das partes e não a parte dominante, porque senão a gente também não vai dialogar com as outras.